trabalhando com as crianças. Hoje até a fralda as crianças recebem. Olha só. Hoje até a fralda, o leite, isso. A fralda, toda a alimentação. O leite? Tudo? Leite? É leite em pó, leite líquido? Não, é o leite pasteurizado, aqueles de saquinho. Só que também mas a família, para os bebês. E não faz mal, prof? Não, leite? Não. Porque é feito todo, né? Ou depende de como porque é feito por nutricionista. Toda a alimentação da creche. Esse bebê, de quantos anos que ele bebe esse leite? É a partir de 6 meses a 1 ano. Só que o que acontece? Dos bebês, né? Só que o que acontece? A gente também, a unidade também é aberto a família trazer o leite que ela quer. Sim, mas... de casa, em respeito a uma alimentação que a criança já traz de casa. Mas se você for parar para pensar na realidade que muitas casas têm hoje, é diferente para você, por exemplo, que tem condições de manter um leite diferente. Só que o leite pasteurizado, leite integral, é a realidade de muitas crianças em casa já. Mas não faz mal. Não. Muito pelo contrário, é né? nutriente, nutritivo. E às vezes a gente tem essa impressão, fala, não, mas vai dar dos leite de saquinho para os bebês, e é esse leite mesmo que é oferecido. Há também, hoje o município, ele por muitas vezes, ele dá inclusive até o leite das crianças que têm alergia à proteína do leite. Olha né? só. Se o pedido é feito antes, se a gente consegue entrar com recurso antes, a criança recebe para manter o leite sem a lactose. Sem a proteína do leite ou zero lactose também. Olha só. Então, vamos tocar nesse assunto? Vamos. Uhum. Pronto, Júnior? Olá, vocês que nos acompanham. Estamos iniciando mais uma edição do programa Educação em Ação. E hoje estamos aqui com a professora super especial. Estivemos conversando aqui no Bastidores, uma conversa muito boa sobre a educação de Rondonópolis, que é surpreendente, né? Isso. E ela se chama Débora França. Débora França. Olá, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre a educação, que é algo que eu tenho paixão, que é algo que eu tenho amor e faço com muito respeito. Então é um prazer falar sobre aquilo que a gente gosta. Vamos iniciar a nossa entrevista com ela, querendo saber, afinal, o que fazem os bebês na creche? Então, hoje a gente tem um olhar muito bacana, um olhar que foi visionário por muitas pessoas que vieram através dos aportes teóricos, estudando o quanto nós podemos fazer pelos bebês, o quanto nós podemos e precisamos pensar nessas crianças que tão pequenas vão para uma instituição, têm a ruptura com as famílias, têm essa necessidade de ir para um outro lugar, distante dos seus pais. Então, a educação hoje tem uma bonita caminhada em pensar nesses bebês como um sujeito dotado de direitos, que chega, que traz consigo a sua história, o seu jeitinho, a sua família, o modo de vida. Então, hoje, a educação olha para essas crianças diferente. E hoje, a gente recebe essas crianças para fazer um trabalho bonito, um trabalho de educar, cuidar e brincar, né? Hoje a gente tem a BNCC, que defende muito fortemente os direitos de aprendizagem e a gente trabalha isso com as nossas crianças. Então, assim, tudo que um professor ele tem de experiência, de fortalecida, quando ele vai para um berçário, ele tem a desconstrução. Porque o berçário, trabalhar com berçário é ser provocado, sabe? É fazer diferente. Os bebês estão em constante curiosidade, em constante movimento. Então, eles cutucam muitas vezes os professores a fazer diferente. Para fazer a diferença, é preciso fazer diferente. E aí, é um desafio, né? Totalmente, totalmente, assim. Eu tenho muito apego em trabalhar com berçário. Na unidade que eu trabalho, a gente faz um trabalho de excelência, porque a gente sempre fala que a gente não pode ter a semana de adaptação das crianças ou fazer com que eles fiquem adaptados à unidade. A gente fala na palavra acolher. Porque quando você se sente acolhido, você se sente pertence. Né? Então é importante fazer isso com os nossos bebês que tão pequenos deixam suas famílias para ir para um outro lugar, né? Então a nossa preocupação é que essas crianças sintam-se pertences e que elas sintam confortáveis, à vontade nesse ambiente para se socializar, para interagir, brincar e aprender brincando, né? Débora, nós conversando, você me disse que você trabalha também com matemática diferente, né? Você leva a família para dentro da sua sala, coloca a foto, a imagem na altura deles, para que eles possam ter essa visualização e sentir também que eles têm a família pertinho. Isso, a gente estimula muitas professoras a trazer as famílias
para se sentirem confortáveis, a conhecer o lugar que vai receber os seus filhos, porque você há de convir comigo, que você é mãe, que o teu filho é o teu bem mais precioso, né? Então, você vai deixar a tua preciosidade no lugar. E por que não as famílias se sentirem acolhidas, se sentirem tranquilas em deixarem seus filhos? Então, o trabalho que a gente faz de acolhimento é que as professoras possam oportunizar um ambiente que seja acolhedor e estimulante para as nossas crianças e, sobretudo, afetivo, né? Então, quando a gente fala em afetividade, na escola a gente precisa trabalhar família e instituição. Né? Então é nesse sentido, quando a gente às vezes pede para as famílias foto para dispor na altura das crianças, é que peraí, quando ela tá ali, deu saudade, deu aquele momento, vontade do aconchego do seu lar, a minha família tá ali no cantinho da parede, dá para matar saudade, dá para ter uma referência da sua identidade. E você pega às vezes algum aluninho lá, olhando a fotinha da família? Ah, com certeza. Que fofinho, né? E não só isso, mas a gente também hoje coloca espelhos, né, da altura deles, porque as crianças aprendem muito com o próprio corpo, os bebês aprendem muito com o próprio corpo, eles se reconhecem os amigos. Então isso tudo que a gente faz de preparação de um ambiente é acolhedor para o berçário e, sobretudo, estimulante, né? A questão de a criança já tentar colocar o sapatinho, tentar comer sozinha, isso tudo também o professor ampara e segue junto? Sim, hoje o trabalho que um berçário faz é sobretudo nesse sentido mesmo, né? De construção ele para um universo diferente que logo após ele vai ter. O que a gente pensa é que, assim, e que os documentos nos trazem, que as crianças são protagonistas do currículo. Então, elas estão em constante vivência, elas estão aprendendo com o que está à sua volta. E quando você estimula a criança a se alimentar sem auxílio, quando você estimula ela a calçar o próprio sapato, a reconhecer os seus pertences, a se conseguir se desenvolver com autonomia na hora do banho, por exemplo, você está desenvolvendo na criança um poder, um poder de que ela pode, que ela consegue, que ela é alguém, que ela é um sujeito, né? E que ela é muito capaz. E isso daí traz uma base para a curiosidade das coisas que o cercam, né? Opa, eu sou capaz, eu sou capaz de fazer as minhas coisas, né? E uma coisa interessante a ser dita é sobre as mudanças que teve a cultura educacional de Rondonópolis, né? Como que as creches evoluíram em questão de modernização, estrutura, você, como professora, pode até pautar mais coisas, né? Que nós não vemos. Mas alimentação, fralda, isso mesmo? Isso mesmo. Hoje, tudo isso as crianças têm na creche. Tem na creche. Hoje, é interessante, tem muita gente que não sabe dessa realidade. Não. O município hoje ele tem uma estrutura muito bem fortalecida. A gente ganhou muita visibilidade também quando a gente teve a Sueli Bonfim à frente do Departamento de Educação Infantil, que ela lutou muito por algumas conquistas na educação infantil. E hoje a gente tem uma estrutura muito bonita. Se você vê os parques das unidades de educação, são muito bem organizados, são muito bem pensados para as crianças, os banheiros são pensados, a alimentação é pensada por um nutricionista. Então, a instituição de educação, hoje, ela tem um preparo diferenciado para receber essa criança, né? Desde a alimentação, toda a estrutura física da unidade. Aí você chega nessa creche, até parece que ela não é municipal, né? Porque quando se fala do município, estadual, etc., sempre se vê aquela coisa que não tem tanto cuidado, tanto zelo. E aí, quando a gente vê a realidade que vocês vivem, seus alunos hoje, é lindo. E, sobretudo, investiu-se muito em formação de professor, porque professor precisa de formação, né? A gente tem o nosso mentor aí da educação infantil, que é o Paulo Foque, que tem um livro muito bacana que a gente se inspira, que é Afinal, o que fazem os bebês no berçário, que ele traz essas reflexões, né, da importância desse olhar formativo para o professor também. E hoje, por exemplo, o professor, semanalmente, ele tem na sua carga horária 2 horas dedicadas a somente estudo, que chama hora de HTPC, que é a hora de estudos, né, coletivo. Então, onde o coordenador pedagógico, ele prepara momentos de estudo, de anseios dos professores.
Então é um momento de troca de experiências, olha, isso deu certo na minha sala, vamos tentar fazer dessa maneira. E aí a gente para pensar, quando a gente sabe dessa realidade que você está nos apresentando, que a creche não é um lugar para a mãe que precisa trabalhar, para o pai que precisa trabalhar, deixar seu filho. Porque tem muito isso, não é, professora? As pessoas acabam desligando que a creche é um lugar onde a criança vai ter essa evolução educacional, que ela vai ter essa projeção para o futuro dela, né? Tão pequenininho, mas ela está ali engatinhando e crescendo para um universo diferente, né? Que logo depois vem o ensino fundamental. E aí vem essa ruptura da professora Débora mostrando para a gente que existe muito mais do que deixar seu filho numa creche para você trabalhar. Sim, sobretudo assim, que a gente tem que pensar que hoje as unidades de educação, as creches, elas não são caráter assistencialista, então elas são sobretudo para a criança, né? Então a criança tem direito, independente se ela tem condições financeiras de pagar um lugar particular ou não, a creche pública é um direito da criança, porque ela está sendo preparada, é um ambiente preparado para estimular o desenvolvimento na primeira infância. Então, olhando para esse sentido, se a gente entrar numa sala de bebês hoje, por exemplo, a gente vai ter cantinhos de experiência, em que as crianças vão ter acesso a cantinhos sensoriais, cantinhos sonoros. Então, tem os brinquedos à disposição, na altura das crianças, porque é importante que a criança tenha o prazer, o estímulo de ir até aquele brinquedo. Então, todo o ambiente, ele é pensado para esse olhar, para as interações e brincadeiras. É pensado para o estímulo das crianças. Professora, e nesse tempo de pandemia, como que está sendo o trabalhar de vocês? Então, hoje o município ele já retornou bastante unidades e, assim, pelo que eu vejo, a unidade que eu retornei ainda por conta da reforma, ela não teve o retorno presencial. E a gente continuou com essas atividades remotas. Não foi um tempo fácil. Foi um tempo de cutucar o professor, de cutucar as famílias, que a gente precisa fazer diferente, sabe? A gente precisa, sobretudo, se unir, né? Então, assim, se as crianças são protagonistas do currículo, a gente chegar até as famílias, a gente precisou adentrar os lares, ganhar a confiança das famílias, mostrar o quanto é importante e prazeroso aprender brincando, né? Porque muitas vezes os pais têm a compreensão que o aprender é só ler e escrever, né? E hoje não, hoje a gente adentrou os lares, aprendeu juntos sobre formas geométricas, de maneira brincando, sobre as cores, sobre o mundo, sobre os sentimentos, sobre as emoções, sobre a importância de estarmos juntos, de aprender com o outro. Então foi um tempo desafiador. E hoje eu vendo algumas realidades de alguns colegas que retornaram, também foi um tempo difícil, está sendo tempos difíceis, porque as crianças ficaram um tempo fora desse ambiente. Então é todo aquele trabalho que a gente falou sobre o acolhimento, precisa ser fortalecido então, nesse momento. Retorna de novo ao início. Exatamente. As crianças precisam, sobretudo, sentirem-se acolhidas, para sentir prazer, pertence àquele lugar. Porque quando você se sente pertence, você se sente tranquilo em ser você mesmo, em expressar o que você pensa, em demonstrar suas dúvidas, os seus anseios. Professora, em relação à alimentação que é fornecida na creche, né? E aquelas crianças que têm alergia? Que não pode tomar leite, que não pode comer algum tipo de comida. Como que funciona a alimentação para esse tipo de criança? Então, hoje a gente tem um cardápio que ele é muito pensado também para as crianças que têm intolerância, que têm alergia, né? E também o município hoje ele tem uma acessibilidade de que se a criança for, se a família ou se a unidade comunicar antecipadamente, tem acesso a esse leite, né? É conseguido. Hoje o município ele fornece também até o leite para a criança que tem, um exemplo, a alergia à proteína do leite, né? Então tudo é questão de organização, mas o município também fornece, né? Então fornece o leite, fornece a fraldinha para as nossas crianças, né? Fornece o sabonete que a criança vai tomar banho e brinquedos. Então o município hoje ele investiu muito, né? Em preparar o ambiente para que as crianças tenham, né? E esses professores? Né, como que funciona também a preparação? O município tem amparado também vocês em relação a cursos, até mesmo essa questão da ruptura aí da pandemia, teve algum tipo de auxílio
para poder interação em questão de mídia? Sim, a gente também teve algumas formações, né? O ano passado nós tivemos mais formações, esse ano a gente teve menos, por conta de muita mudança, eu acho que teve na educação, em secretário, escolar, e mudança uma ou outra, mas a gente teve muitas formações também. E a própria gestão escolar não ficou parada. Então eu, por exemplo, como coordenadora, eu fui atrás de saber, de estudar. Não tem como eu fazer uma educação mais ou menos. Eu sou coordenadora de uma instituição, não posso permitir isso. E que as minhas professoras se sintam frágeis, né? A gente trabalha, como eu falei, com a matéria-prima preciosa, que é o ser humano. Então a gente precisa ir atrás, correr. E hoje a educação, eu falo por conhecer bem a realidade, assim, a gente vai muito atrás. A gente estuda, a gente assistiu lives, a gente foi atrás de informações, de cursos, de palestras. Então, a gente se fortaleceu muito também, sabe? Ah, muito lindo ouvir isso. É muito bom. Infelizmente, a nossa entrevista está chegando ao fim. É tão rapidinho, né? Mas eu quero, assim, agradecer mesmo, em nome da educação infantil, essa visibilidade que você está nos proporcionando. É muito bom poder falar sobre aquilo que a gente ama. E poder dar visibilidade de dizer, olha aqui, olha, a gente está aqui, a educação hoje no município está indo bem, a gente está caminhando, está sendo difícil, mas toda mudança, tudo que é transformador, que cutuca, é para um bem maior, né? E as nossas crianças merecem o nosso melhor. Então, e melhor ainda, saber de você, esse carinho todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, nessa área educacional da primeira fase infantil. Então, para nós, como comunicadores e para as pessoas que estão nos ouvindo, é primordial ter essa informação, né? E esse diálogo, assim, tão íntimo, tão próximo, né? Que a gente acaba descobrindo coisas que até então, né, muitas pessoas não sabem, né? Então, é interessante saber esse cuidado que vocês têm, não só no individual do bebê, né, da criança, mas no coletivo também, dos amigos, né, dos colegas de trabalho. Então, nós do jornal Regional MT, que ficamos muito desagradecidos com a tua presença aqui, com a tua fala. Eu que agradeço, em nome de todos os profissionais. Hoje, assim, se um pai sente o desejo, a necessidade, a vontade de conhecer uma unidade de educação infantil, vá. Eu agradeço, porque hoje a gente tem especialistas, tem mestres trabalhando com a educação infantil, isso me deixa muito orgulhosa. Então, vá conhecer, sinta-se convidada também a conhecer as nossas unidades. E fica aqui o meu agradecimento. Obrigada, é isso, gente. Tchau, tchau.